Muito bem, então os Tabajaras perdem essa batalha, e aí o Martim, a Iracema, o Poti, aí entra na história um cachorro e uma ave jandaia, eles todos vão para uma praia, tá? Uma praia deserta, para passarem um tempo lá depois da batalha. Acontece que a Iracema se engravida do Martim, mas o Poti pede um favor para o Martim. O Poti fala assim: olha, a minha tribo entrou em conflito, entrou numa batalha com uma outra tribo indígena, e eu queria que você nos ajudasse. Né? E o Martim, como já tinha sido ajudado pelo Poti, ele resolve ajudar é, o, ajudar o Poti, né, e as tribos, a tribo dos Pitiguaras nesse outro conflito que eles estão tendo. E a Iracema fica sozinha, grávida, nessa praia. Acontece que a Iracema, essa batalha demora meses, e a Iracema tem o filho dela sozinho na praia. Né? E por causa da dor do parto, ela sente muita dor, ela se sente muito mal, ela fica doente por causa do parto, e aí ela coloca o nome do filho dela de Moacir, né? E Moacir significa o filho da minha dor. Em Tupi-Guarani, Moacir seria o filho da minha dor. Então é esse o nome que a Iracema coloca no filho dela. Tá? E o Moacir é a representação do primeiro cearense, ou talvez do primeiro brasileiro. Afinal de contas, ele nasce da união entre um português e uma índia. Né? Então, é a representação do primeiro brasileiro, do primeiro cearense. O José de Alencar mesmo diz isso. Né? Acontece que quando o Poti e o Martim voltam da guerra, o Martim ele encontra a Iracema muito debilitada por causa do filho, e a Iracema morre. Tá? A Iracema morre, e o Martim, antes de a enterrar na praia, ele percebe, ele olha para ela e ele se despe, e ele se pinta de índio. Ele usa as tatuagens dos índios pintadas no corpo dele para mostrar para Iracema que ele nunca vai perder ela, e nunca vai perder essa tradição indianista que ela deixou para ele. Acontece que ela morre, e aí o livro volta lá para aquela primeira cena que eu falei para vocês, porque ele entra num barco e leva o filho deles para Portugal. Tá? Então o livro ele se entrelaça de novo, então o novelo todo foi reconstruído. Né? A história começou já com o final, vocês perceberam, que era o Martim levando esse menino, que é o filho deles, para Portugal. Então essa é a história, e a gente pode perceber algumas coisas nessa história. Tá? Primeiramente, a gente percebe uma heroína idealizada. Tá? Essa heroína ela é idealizada tanto fisicamente, porque ela é uma mulher linda, né? Uma virgem dos lábios de mel, os cabelos tão negros quanto a asa da graúna. Né? Ela é uma mulher extremamente bonita, mas ela não é idealizada apenas fisicamente, ela é idealizada moralmente, porque ela é uma mulher de fibra, com bravura, ela é guerreira, ela participa das batalhas, né? Ela enfrenta tudo por causa de um amor, e aí é que vem o romantismo. Né? Isso é uma das características maiores do romantismo, você enfrentar o mundo por um amor que você tem. Então a gente tem uma heroína extremamente idealizada, e essa é uma característica extremamente importante do romantismo. Ok? Você vai ver isso em outros tipos de romances também. Além disso, a gente tem uma prosa poética. Na verdade, quando o José de Alencar começou a escrever esse livro, dizem que ele começou a escrever como uma poesia. Tá? Ele queria escrever uma poesia indianista. Acontece que ele desistiu e fez um romance. Então, se você perceber, é um romance bem poético, a linguagem é muito poética. Né? Ele utiliza inúmeras figuras de linguagem. Se você perceber, em determinados momentos, até o ritmo ele utiliza na prosa. Então é bem muito aproximado da poesia. Mas não é uma poesia, afinal de contas é um romance. Tá? Mas a gente tem características poéticas na linguagem também.
tá? Além disso, o José de Alencar, ele fez questão de utilizar muita linguagem indígena, tá? Se você resolver ler esse livro, eu indico que você leia, porque talvez seja um dos livros mais importantes do romantismo brasileiro, do romance indianista, eu garanto que sim, que é. Se você perceber, você vai ver muita palavra indígena, tá? Muita coisa indígena. E os índios, eles costumavam falar com metáforas. Então você vai ver muita metáfora também. Tá? Comparar, por exemplo, tão negro quanto a asa da graúna, isso aí é um tipo de comparação muito utilizada, uma figura de linguagem muito utilizada pelos índios. Então o José de Alencar, além dessas figuras de linguagem, ele utiliza muitas palavras indígenas também. Tá? E além disso, uma outra característica importante dessa obra é que ele mescla lenda, né, porque a história é inventada, é uma ficção, essa história da Iracema, mas ele pega personagens históricos. Afinal de contas, o Martim e o Poti, eles realmente existiram. Tá? O Martim realmente era um desbravador, um desbravador português, e o Poti era um índio que foi catequizado e depois mudou o nome, colocou o nome de português, né? E que realmente existiu no Brasil. Mas eles não viveram essa história. Tá? O José de Alencar apenas pegou esses dois personagens históricos para misturar com a lenda que ele criou da Iracema. Tá? Uma outra coisa que é extremamente importante de dizer é que Iracema é um anagrama. O que é anagrama? É quando você pega uma palavra, pega as mesmas letras dessa palavra e embaralha para formar outra palavra. Iracema é um anagrama para América. Tá? É uma brincadeira que o José de Alencar fez justamente para mostrar que a Iracema representa essa América ainda não desbravada, né? O índio que ainda não entrou em contato com a sociedade urbana, não entrou em contato ainda com a contemporaneidade da época. Ok? Então esse é Iracema. E o romance indianista, é extremamente importante que a gente diga, ele deixou ainda influências atuais, né? Você tem, por exemplo, e eu coloquei aí no AVA uma música do Lenine que se chama To Be, Tupi, né? Ele faz uma brincadeira de to be, do verbo ser no inglês, com to be, tupi, e que é baseado em um dos romances do José de Alencar. Depois ouça essa música, espero que vocês gostem, é uma música bem bacana, que ele mostra aí influências indianistas, né, do romance indianista, ok? Outras influências, se você pegar, por exemplo, existe uma música que o Demônios da Garoa, que é uma banda de samba paulista, gravou, que se chama Iracema, mas aí eles transformam a Iracema como uma mulher mais urbana, mas não deixa de ser uma referência a Iracema. Afinal de contas, na música a Iracema também morre, mas ela é urbana, ela não é índia, tá? Mas é uma inspiração, tá? E para finalizar, mostrar que o indianismo ainda está aí, a minha tatuagem é uma tatuagem indígena. Ela significa o meu sobrenome, que é Itaboraí, que é um nome indígena que quer dizer Pedra Bonita do Rio. Então ela é com grafismo indígena, significando meu sobrenome. E você vai encontrar aí na cultura atual muitas referências indianistas, muitas delas inspiradas nesse tipo de romance. Ok? Então façam os exercícios, a gente vai fazer depois uma live tirando dúvida dos exercícios e até a semana que vem. Um abraço para todos, espero que todos estejam bem.